todos. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer ao pessoal do Parkinson e eu pela oportunidade de nós conversarmos sobre esse assunto. Eu sou o Dr. Newton Magalhães, eu sou neurocirurgião funcional, formado pela USP. Eu fiz a neurocirurgia geral em Recife, depois eu fiz mais 3 anos de neurocirurgia funcional na USP, em São Paulo. Eu trabalho nas cidades de Recife e em João Pessoa. Eu também sou especialista em dor e trabalho nessas duas áreas de estudo, movimento e tratamento neurocirúrgico da dor. A doença de Parkinson ela atinge cerca de 2% da população geral, principalmente acima de 60 anos. Tem uma prevalência de 120 a 180 pessoas por 100 mil habitantes por ano e tem uma incidência muito variável, entre 15 a 120 casos novos por ano. Mais de 100 mil pacientes ao redor do mundo já foram submetidos à cirurgia de DBS. A cirurgia de DBS, ela melhora tanto os sintomas motores quanto os sintomas não motores da doença de Parkinson. Não há mais nenhuma dúvida que é um tratamento muito bom quando o paciente é bem selecionado para os sintomas motores. Né? E o que está se buscando hoje na literatura são a pesquisa quais os sintomas não motores que a estimulação cerebral profunda ela é capaz de melhorar. Porque sobre os sintomas motores não há mais nenhuma dúvida nos trabalhos científicos e na prática clínica. Então, é isso que nós vamos falar hoje, os efeitos da estimulação cerebral profunda nos sintomas não motores da doença de Parkinson. Primeiro, eu vou falar um pouco de como é feita a cirurgia e, no final, vou falar sobre os efeitos dos sintomas não motores. Recapitulando as indicações da cirurgia de doença de Parkinson, são 4 indicações básicas. Pacientes que apresentam flutuações motoras, ou seja, no início da doença ele toma o Prolopa a cada 8 horas, depois ele passa a tomar a cada 6 horas, 4 horas, 3 horas, e chega um momento em que ocorre uma flutuação, ou seja, o efeito do levodopa ele não dura até a próxima dose do medicamento. Então, o paciente passa o dia com a flutuação, ou seja, ele melhora, piora ao longo do dia e ele não tem uma constância nos sintomas motores. Então, isso prejudica muito a qualidade de vida, né? Quando o paciente tem, às vezes, offs imprevisíveis, ou seja, o efeito do medicamento ele passa rapidamente, antes do horário previsto. Por exemplo, ele vai na padaria, ele não sabe se volta, ele vai fazer uma atividade, ele não sabe se vai conseguir ir e voltar. Então, isso limita muito a qualidade de vida do paciente. Então, essas flutuações motoras, quando estão com dificuldade de serem controladas com os medicamentos, é uma das indicações da cirurgia para doença de Parkinson. Hoje em dia, o paciente tem que ter pelo menos 4 anos de doença de Parkinson estabelecida, né? Parkinson idiopático. Tremor refratário é um dos sintomas que é difícil de controlar com as medicações disponíveis na atualidade. Então, tremor refratário é uma das indicações da estimulação cerebral profunda. E a intolerância medicamentosa, né? O paciente que não tolera o levodopa, não tolera as medicações antiparkinsonianas por problemas gastrointestinais, são indicações da cirurgia. Mas tem que ter pré-requisitos, né? Tem que ter doença de Parkinson comprovada, não pode ser nenhuma outra doença que cursa com parkinsonismo, pelo menos 4 anos ou mais de doença, tem que ter uma melhora no teste da levodopa de pelo menos 35% dos scores da escala UPDRS parte 3, sem sinais de demência ou doença psiquiátrica grave, porque isso inviabiliza a cirurgia de DBS, e condições sociais, ou seja, ele tem que ter acesso ao médico que vai fazer a cirurgia com uma certa periodicidade para fazer os ajustes necessários. Então, aquele paciente que mora muito distante do médico do grande centro, ele terá dificuldade de dar seguimento a esse tratamento. Talvez seja elegível para uma cirurgia ablativa. Então, a cirurgia ela é feita implantando eletrodo
no cérebro, são dois eletrodos, um do lado direito, outro do lado esquerdo, tá? E depois o gerador que é implantado na região do peito infraclavicular. E o paciente fica acordado na maior parte da cirurgia para colaborar. Então, para implantarmos o DBS, é utilizado esse equipamento de estereotaxia, que nada mais é do que um instrumento que nos ajuda a calcular o alvo, o ponto, de acordo com o plano cartesiano. Tá? Então, colocado esse halo sob a sedação, faz-se a tomografia, depois a gente segue para o bloco cirúrgico e lá nós fazemos um cálculo matemático através de um software, onde nós vamos calcular o alvo de implantação do DBS, da ponta do eletrodo, ou seja, geralmente é no núcleo subtalâmico ou no globo pálido interno. Né? Então, através desse plano cartesiano, x, y, z, nós encontramos esses números, colocamos nesse... Desculpa, hein? Voltei muito rápido aqui. Vamos retomar. Isso. Nós calculamos as coordenadas estereotáticas, colocamos nesse equipamento, esse complemento ele é colocado no bloco cirúrgico, que é a segunda parte da cirurgia. A primeira parte se começa na tomografia, com esse planejamento, estudo de imagens, e quando o paciente chega no bloco cirúrgico, nós colocamos esse complemento para implantar um estimulador cerebral profundo, o eletrodo, baseado nessas coordenadas que são calculadas pelo software. Nós calculamos o alvo e onde nós inserimos, como se fosse um raio de bicicleta. Qualquer ponto que nós inserimos vai chegar no alvo previamente planejado. A cirurgia para a doença de Parkinson, ela não é uma novidade no meio da neurocirurgia. Ela existe desde 1950, aproximadamente. E teve uma queda brusca, mais ou menos em 1967, 68, devido à descoberta da levodopa. E depois, nessa época, pensou-se que havíamos descoberto a cura para a doença de Parkinson. Com o passar dos anos, observou-se que a medicação não curava a doença de Parkinson e também não controlava todos os sintomas. E na década de 90, no final da década de 90, essa cirurgia ressurgiu para tratar exatamente as complicações da levodopa-terapia, no caso, as discinesias. Então, houve uma busca enorme por treinamento nessas cirurgias para tratar essas complicações da levodopa. E com o avanço das tecnologias, da neuroimagem, novos equipamentos foram utilizados e pôde ser descoberto a estimulação cerebral profunda permanente para tratar a doença de Parkinson. Né? Então, esses alvos de globo pálido interno e núcleo subtalâmico, né, que antes eram alvos de lesão, eles passaram a ser alvos da estimulação cerebral profunda, que foi descoberta pelo Dr. Benabid. Né? Na verdade, a cirurgia para doença de Parkinson, que existia naquela época, antes do DBS, era a cirurgia ablativa. Na cirurgia ablativa, palidotomia ou talamotomia, a gente faz uma estimulação daquele ponto para verificar os sintomas do paciente antes de fazermos a lesão. E o Dr. Benabid pensou, olha, se eu ficar estimulando isso, se eu criar um equipamento que fique estimulando esse alvo 24 horas por dia com a corrente elétrica, eu posso melhorar os sintomas do paciente. Então, a partir dessa descoberta, né, o Dr. Benabid, juntamente com técnicos, com a indústria, né, engenheiros, conseguiu projetar um eletrodo que fosse possível deixar implantado no cérebro 24 horas por dia. Então, a cirurgia é feita em 4 etapas, né? Colocação do arco, planejamento cirúrgico, depois a colocação do gerador. Então, essa aqui é uma imagem, né, do cérebro bem ampliada, onde nós podemos ver o núcleo subtalâmico, que é o alvo que nós calculamos para o implante da ponta, né, do eletrodo. Então, isso é um software de imagem que faz a fusão da ressonância com a tomografia. Então, com a precisão milimétrica, nós calculamos esse ponto para deixar o eletrodo para que tenha um melhor resultado clínico nos pacientes. Então, é feito todo um planejamento muito minucioso para que o paciente não tenha riscos. E, para isso,
Isso é uma das etapas que nós utilizamos, né? O segundo parâmetro que nós utilizamos para que esse eletrodo fique bem posicionado é o microregistro, que são eletrodos pequenos, muito finos, que nós introduzimos antes de deixar o eletrodo definitivo. Ele vai fazendo uma leitura das camadas de neurônio do cérebro. Então, a partir desse registro gráfico, nós sabemos se nós estamos no tálamo, no subtálamo, na substância negra, por exemplo. Então, a partir desse parâmetro fisiológico, né, o eletrodo ele vai descendo lentamente, né, até chegar no alvo pré-determinado, calculado, ou seja, subtalâmico ou globo pálido interno. E o traçado ele vai aparecendo para a gente numa tela de um computador que fica na sala de cirurgia, e com isso, através desse parâmetro eletrofisiológico, nós podemos identificar o ponto exato onde nós vamos deixar o eletrodo. É uma cirurgia muito demorada por conta disso. Nós vamos seguindo etapa, step by step, passo a passo, essas recomendações para que a gente tenha uma máxima segurança na hora de implantar o eletrodo. Então, você tem uma figura mostrando as camadas por onde passa o eletrodo. Nós conseguimos planejar isso previamente no software, ou seja, nós conseguimos desviar de artérias, de veias, conseguimos minimizar muito o risco de sangramento com softwares que nós temos na atualidade. Isso era um trabalho que eu participei na época da formação, com o meu orientador, em São Paulo, Dr. Eric Fonoff. Nós estávamos fazendo esse DBS e outros pesquisadores dos Estados Unidos estavam fazendo a leitura, né, desses microregistros nos pacientes para entender como funcionam os neurônios do gânglio da base. Tá? Então, essa ponta, esse aqui representa vermelho aqui, o eletrodo, onde nós colocamos, o núcleo subtalâmico, e nós temos que ter a noção do que tem adiante, do que tem atrás, do que tem do lado, ou seja, ele tem que ficar bem implantado, porque cada ponto desse tem uma repercussão no paciente, ou seja, existe lá numa região chamada gânglios da base, profundamente, uma área que corresponde à mão, uma área que corresponde à perna, uma área que corresponde à cabeça, ou seja, nós temos que deixar bem posicionado para melhorar os piores sintomas do paciente. Então, existe uma somatotopia dentro dos núcleos da base que nós temos que buscar para deixar o DBS bem implantado. O mecanismo de ação do DBS ainda é discutido, não sabemos totalmente como ocorre a ação da estimulação cerebral profunda, mas é uma combinação de inibição de neurônios, de modulação, ou seja, de modificação do funcionamento desses neurônios, alterando padrões de atividades que estão anormais, né, e resultando numa desincronização da frequência córtico-basal, da frequência beta, ou seja, os neurônios dos gânglios da base eles estão trabalhando em frequência diferente dos neurônios que controlam os movimentos. É como se fosse, por exemplo, uma rádio de FM. Né? Então, existe uma frequência dos gânglios da base, dessa região, onde ajuda nos movimentos, e como se a frequência, né, estivesse de uma rádiozinha, de um ponto, estivesse diferente da frequência do outro ponto, que é a área que executa os movimentos. Então, o que a estimulação cerebral profunda faz é tentar deixar esses dois pontos na mesma frequência, como se nós fôssemos fazer uma cadeia de rádio, né? Dois pontos, duas rádios, se fôssemos deixar duas rádios funcionando na mesma frequência. Então, em suma, de forma muito simples, é isso, essa ação da estimulação elétrica profunda do cérebro. Aqui mostra uma imagem, né, da região profunda do cérebro. Alguém que entende de anatomia vai entender bem isso aqui, região do tálamo, e aqui a região do núcleo subtalâmico, mostrando onde fica o eletrodo. Cada parte dessa, aqui são 4 partes mais escuras, representa o contato, né? Esse contato fica dentro do núcleo subtalâmico. Então, isso aqui é o ponto onde ele consegue controlar, né, consegue modular, modificar os sintomas da doença de parto. Durante a cirurgia, o paciente fica avaliado por um neurologista, especialista em movimentos anormais, de preferência, para nós sabermos onde estamos
com o eletrodo, se nós vamos deixar naquele ponto ou se nós vamos deixar um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo. Tá? Então, o paciente fica acordado durante a maior parte da cirurgia. Né? No final, na parte que nós vamos implantar o gerador de pulso, aqui a região da cefálica, a região da cabeça, e o gerador de pulso vai ser implantado aqui abaixo da clavícula. Né? Então, nessa parte aqui, nesse momento, é feita anestesia geral, que dura cerca de 40 ou 50 minutos. Então, uma cirurgia de 6, 7 horas, é a parte de anestesia geral, é a parte final, cerca de 50 minutos. Esse do lado direito representa a cicatriz que fica no crânio, na parte da frente da cabeça. Então, a cicatriz fica simples, assim, não fica uma cicatriz grande, né? E cerca de 15 dias depois nós retiramos esses pontos. Então, para entendermos como fica, aqui é o local da cicatriz, aqui é o local do gerador, né, da bateria, e o eletrodo implantado profundamente no cérebro. É assim que fica a estimulação cerebral profunda. E existem, a tecnologia avança muito, desde a década de 50, que a cirurgia tem avançado muito, talvez uma das áreas que mais tem avançado dentro da neurocirurgia é a cirurgia para doenças de Parkinson, em termos de tecnologia. Então, nós já temos, na atualidade, eletrodos, DBS, com funções bem inteligentes, né? DBS adaptativo, né? Nós temos DBS convencional e DBS adaptativo. Qual é a diferença? É que o DBS convencional, nós fazemos lá a programação, o paciente vem para o médico, nós fazemos a programação no aparelho, nós programamos 3 parâmetros: a frequência, a largura de pulso e a voltagem, que é uma onda, né? É uma onda, então nós temos 3 parâmetros para mudar cada vez que o paciente vem. No DBS convencional, nós fazemos esse ajuste e fica 24 horas por dia com uma frequência, com os parâmetros constantes. A estimulação é feita, ou seja, na base da tentativa e do erro. Fez, vê se o paciente melhora. Se não melhorou, a gente muda os parâmetros, né? E pode acontecer aí estimulação quando o paciente está no repouso, não está precisando de tanto estímulo, por exemplo. No DBS adaptativo, né, ele possui um sensor, é como se fosse o celular, possui o sensor que indica se a pessoa está em pé, se está deitada. Então, esse DBS com esse sensor, ele indica a necessidade de aumentar o estímulo quando a pessoa anda, por exemplo, ou de suprimir, diminuir o estímulo quando a pessoa está em repouso. Então, a tecnologia tem avançado muito para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, a diferença entre o DBS convencional e o DBS com sensor é essa, né? Então, ainda não é uma tecnologia acessível a todo mundo. Assim, claro, a indústria tem poucos fabricantes no mundo, então o valor ainda não é muito acessível, mas só para vocês ficarem sabendo que já existe, né? Já existe no Brasil, esse DBS adaptativo. E aqui eu vou mostrar uma casuística nacional. Essa casuística aqui foi feita no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, na época que eu estava lá em treinamento, com o Dr. Érico Fonoff. Tá? Então, foram feitos um implante de mais de uns 50 ou mais DBS, mostrando aqui a faixa etária dos pacientes, a maioria entre 60 e 69 pacientes. Foi um trabalho muito bem feito, né, de pacientes com a casuística nacional. Eu optei por citar esse trabalho para mostrar que existe resultados nos sintomas não motores da doença de Parkinson, que isso já foi feito no Brasil. Isso talvez tenha sido o primeiro trabalho que avaliou esses parâmetros detalhadamente. Então, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, o efeito da estimulação cerebral profunda nos sintomas não motores já foi bastante estudado e vem sendo estudado a cada ano. Então, o principal efeito da estimulação cerebral profunda é a redução da dose de prolopa. Aconteceu nessa casuística em 83% dos pacientes. Com isso, nós conseguimos diminuir os efeitos colaterais da levodopa, como, por exemplo, a discinesia, né? Os efeitos motores, avaliados através da escala PDRS, a parte 3, também, obviamente, melhoraram muito, né? Que a off, né, sem medicação, né, com medicação, e aqui o estímulo sem medicação e sem estímulo, o paciente piora bastante. Essa barrinha aqui indica
o DBS ligado e sem medicação. E aqui, né, o DBS ligado e com medicação. Então, veja a diferença do pré, né, para o pós. Assim. Uma diferença significativa na melhora dos sintomas motores. Tá? Então, quanto tempo dura essa melhora? Né? Então, o tremor ele pode durar, a melhora pode ser percebida em até 8 anos, tem 74% dos pacientes 8 anos ou mais. Então, os trabalhos que avaliaram esses pacientes por mais tempo, em média, foram 8 anos. Então, veja, mesmo 8 anos depois, 74% dos pacientes persistem com melhora do tremor. A rigidez melhora bastante no primeiro ano e vai diminuindo um pouco ao longo dos anos, porque a doença avança. Então, a estimulação cerebral profunda não representa a cura da doença, mas um controle muito bom dos sintomas. Então, 8 anos depois, 44% dos pacientes nesse trabalho mostravam melhora da rigidez. A bradicinesia, os lentos também, a melhora persiste após 8 anos, um pouco menor, mas persiste, e os sintomas axiais, ou seja, a instabilidade postural, ela não é o sintoma que menos melhora com a estimulação cerebral profunda. Então, quando o paciente faz essa cirurgia, é como se ele voltasse 5, 8 anos na doença. Tem uma qualidade de vida muito boa. Na discinesias, nesse trabalho, houve um impacto muito bom na duração, né, no impacto funcional, essa barrinha mais cinzenta aqui mostra isso, aqui o pré, essa mais clara, aqui o pós, essa barra mais cinzenta, mostrando uma melhora importante. Tá? E aqui nós começamos a entrar na avaliação dos distúrbios não motores, dos sintomas não motores da doença de Parkinson. Então, a alteração do olfato, nós sabemos que é um dos primeiros sintomas da doença de Parkinson. Então, neste trabalho, nessa casuística, sobre critérios objetivos, né, 52% dos pacientes não relataram melhora, né? Mas 47% relatou melhora. E nos critérios subjetivos, apenas 39%. Ou seja, quando nós aplicamos testes de olfato padronizado, ou seja, todo um rigor, né, objetivamente, a melhora é maior do que o relato dos pacientes. Tá? Esse trabalho, se for um relato de caso lá, que eu presenciei, um paciente jovem, ele teve doença de Parkinson há uns 35 anos de idade, a partir dos 35, ele recuperou, né, o olfato, ou seja, ele melhorou muito o olfato após o implante do DBS, que foi comprovado com essa técnica de imagem que avalia o metabolismo cerebral, mostrando, né, as áreas que eram ativadas quando nós ligávamos o DBS nele. Então, o fato desse paciente ter recuperado o olfato com estimulação cerebral profunda mostra que não ocorre a destruição das células que interpretam o olfato, mas talvez uma desincronização das células que processam as informações relacionadas ao olfato. Então, esse é um dado muito interessante. Do ponto de vista neuropsicológico, sintomas neuropsiquiátricos, houve uma melhora em quase todos os sintomas dos pacientes. Esse gráfico em laranja representa a avaliação pré-operatória e o azul, o pós-operatório. Então, houve melhora na impulsividade, na tomada de decisão, na praxia construtiva, na formação de conceitos, na perseveração e na impulsividade motora. A atenção foi o único item que não melhorou com a estimulação cerebral profunda, mas também não houve piora. Tá? Na qualidade de vida, houve uma melhora significativa, né, em relação ao pré-operatório, né, no modo geral. Houve melhora na ansiedade, houve melhora na depressão também desses pacientes, uma melhora em relação à impulsividade motora, também houve uma discreta melhora, não foi significativo do ponto de vista estatístico, mas houve uma melhora sim. Tá? E aqui, na avaliação da sensibilidade, houve uma melhora na sensibilidade vibratória e, muito importante aqui, nesse gráfico aqui da direita, houve uma melhora no limiar de dor dos pacientes que relatavam dor no pré-operatório. Depois, isso foi constatado com QST, é um teste muito sensível, muito
digamos, preciso para avaliar a sensibilidade, os pacientes relataram uma melhora importante também na dor, né? Então, está mais do que provado do que a estimulação cerebral profunda melhora não apenas os sintomas motores da doença de Parkinson, mas também os sintomas não motores, promovendo uma qualidade de vida, né, muito boa nesses pacientes. Agora nós abrimos para as perguntas, eu vou ficar mais algum tempo para responder aqueles que queiram enviar suas dúvidas. Sim, pergunta muito interessante. Se o sono é realmente afetado pela doença de Parkinson. Entre os sintomas não motores, na verdade, os sintomas não motores eles podem surgir até 15 ou 20 anos antes dos sintomas motores. Os sintomas mais percebidos são alterações do sono, depressão e alterações do ritmo intestinal. Principalmente alterações do sono REM, transtorno comportamental do sono REM. Né? Isso pode melhorar um pouco com a estimulação cerebral profunda. Eu não coloquei nenhum slide aqui com isso, mas outros trabalhos já mostraram isso, que pode melhorar, sim, com a estimulação cerebral profunda. Mas nós conseguimos esse controle do sono muito bem com as medicações, como, por exemplo, os antipsicóticos atípicos, né, que é a tiapina, ou outros, como a trazodona. Nós podemos melhorar, sim. Né? O sono é uma das características dos sintomas não motores difíceis de controlar em alguns pacientes com doença de Parkinson. Faz parte da doença, faz parte dos sintomas não motores. Com quantos anos pode fazer a cirurgia? Muito bem. Quantos anos a idade ou quantos anos de doença? A partir de 4 anos de doença, se tiver as indicações clínicas, ou seja, flutuações motoras, tremor incapacitante, intolerância às medicações, a partir de 4 anos já é possível fazer a cirurgia para melhorar a qualidade de vida. E a idade máxima, eu já participei de cirurgias, eu fiz cirurgia em pacientes com 82 anos, não tem uma idade máxima, o que vai determinar é a condição clínica do paciente. Em média, assim, de 8 a 15 anos de doença de Parkinson, em média. Mas a idade máxima não tem, depende da condição do paciente. Se é um paciente que é rígido, que ele não tem arritmia, não tem problemas cardíacos, diabetes, não tem nenhuma doença que o coloque em risco, ele pode fazer a cirurgia com qualquer idade. Essa cirurgia, todo paciente tem direito, seja o paciente de convênio ou do SUS. O problema, principalmente no SUS, é que esse direito é negado a muitos pacientes. Né? Tem muitos hospitais que têm médicos que fazem, que têm condições de fazer, mas os gestores, diretores, secretários de saúde, eles fazem uma vista grossa para esse problema, porque a cirurgia é um pouco cara, né? Os equipamentos são caros, não em relação a outras coisas. Se gasta mais com outras coisas mais caras no hospital, talvez. Mas não existe uma política nacional no SUS que incentive, que queiram beneficiar os pacientes. Infelizmente, o que nós vemos são pacientes com seus direitos negados, mas existe, isso é existe um protocolo do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, uma cirurgia regulamentada no SUS, os pacientes têm direito. Agora, muitas vezes, em muitos hospitais, o paciente tem que entrar na justiça em muitos estados para conseguir fazer valer esse direito, infelizmente.
Qual a diferença de Parkinson e degeneração córtico-basal? Existem os sintomas de parkinsonismo, né? Rigidez, tremor, movimentos lentos. Parkinsonismo pode ser primário, pode ser secundário, por exemplo, secundário a medicações, secundário a um AVC, né? E esse parkinsonismo ele pode estar presente em outras doenças neurológicas, em várias doenças. Quando só temos o parkinsonismo, não tem demência, não tem distúrbios posturais, autonomias, por exemplo, hipotensão, pressão baixa. Quando nós temos só os sintomas de Parkinson, né, aí nós chamamos de doença de Parkinson, idiopática. Né? A degeneração córtico-basal ela é uma doença que tem parkinsonismo e outros sintomas neurológicos que debilitam o paciente muito mais rápido, ela avança muito mais rápido que a doença de Parkinson tradicional. Né? O paciente tem, por exemplo, uma tendência à queda, à hipotensão, ele vai para a cadeira de roda mais rápido, ele fica com dificuldade de deglutir mais rápido, ele tem muito mais sintomas, outros, do que a doença de Parkinson convencional. Então, nós encerramos aqui, deixamos nossos contatos. Se quiser, ele pode nos procurar pelas redes sociais. Nós temos o maior prazer de responder as perguntas. Né? E foi um prazer participar dessa live, nessa rede social. E que os pacientes, a mensagem final que eu quero deixar é que os pacientes se organizem mais em associações, fortaleçam as suas associações já existentes para fazer valer os seus direitos, tanto no âmbito do sistema de saúde suplementar, quanto no âmbito do SUS. Muito obrigado a todos.